Licitação, galera, ela existe várias fases. Existem várias fases. Uma delas é a fase de lances, mas não necessariamente ela é a mais importante. Ela é importante sim, mas eu diria que não é nem a mais importante. Por que que não é a mais importante? Porque eventualmente você ganha uma licitação sem ter o melhor preço. Você consegue ganhar, desde que você aplique a estratégia correta e atente aqui a algumas outras dicas que eu vou dar durante essa aula. Mas, se você não tiver, por exemplo, a documentação em dia, você nunca vai ganhar uma licitação, independente do preço que você tenha. Você pode fazer por um preço quase que inexequível, mas se você não tem a documentação, você não vai ganhar. Então, numa escala de importância, eu diria que a documentação é um dos pontos que é mais importante do que o preço. Claro que não é o único, tem outros. E preço ele é importante, mas ele não é o único. E aí, você vê muitas pessoas participando da licitação e ele acha que apenas a fase de lances é quem vai determinar quem vai ganhar e quem não vai. E eu já ganhei, alunos nossos, clientes nossos já ganharam diversas licitações que não foi ele o melhor, ou a empresa que tinha o melhor preço, né? Nós aqui, por exemplo, com a Império, nós já ganhamos várias licitações estando em quinto, sexto, sétimo colocado. Por quê? A gente entendeu, licitação não é só preço, ela não acaba na fase de lances. A fase de lances é uma fase só. Claro, Serra, mas eu já participei de várias e nunca ganhei se não fosse pelo preço. Talvez você esteja aplicando a estratégia errada, né? Talvez você está não sabendo analisar a documentação do seu concorrente, talvez você está cometendo outros erros, mas enfim, licitação não é apenas preço, não é só fase de lances. Depois da fase de lances, o cara vai analisar se aquele produto ainda atende ou não. Às vezes o cara tem um preço bom, mas não é porque ele tá com preço, ele conseguiu uma negociação legal com o fornecedor. Ele só tem um preço bom porque ele cotou o produto errado. Pô, aí é fácil, né? Vamos competir aqui, onde você tem que me entregar, sei lá, um celular, e você vai cotar um iPhone e eu vou cotar um outro celular que é bem mais inferior, que não atende a especificação. Dificilmente eu vou perder no preço, porque eu cotei um celular muito inferior. Mas claro, isso não é tudo. Você tem que analisar para ver se o produto que a empresa que ganhou na fase de lance cotou também atende. Então, às vezes não é porque você não tem um bom preço. Às vezes apenas o seu concorrente cotou errado. Só que você é um cara que vai precisar analisar isso e falar muitas das vezes para o pregoeiro, né? Eu vou te falar um negócio que poucas pessoas têm coragem de falar, na verdade, né? Muitas até sabem, mas poucas têm coragem de falar. Quando você vai em um órgão público, você imagina o tanto de produtos e serviços, segmentos de modo geral, que ele faz uma licitação, que ele tem que licitar. Ele licita muitas das vezes material de escritório, material de limpeza, material elétrico, sei lá, material de construção, serviços de manutenção de ar-condicionado, serviço de imóveis planejados, né, serviço de instalação. Ele licita uma porrada de coisa. Você acha mesmo que naquele órgão público pequenininho, dentro das suas limitações ali, ele tem alguém capacitado para fazer uma análise minuciosa se o produto que alguém ofertou atende o que ele precisa? Seja franco. E eu não tô nem falando que a pessoa tá agindo de má fé. Às vezes ela só não sabe mesmo. E aí, você fala, pô, mas o pregoeiro ele não tem que desclassificar o cara? Tem. Se ele souber que realmente o produto é errado, ele desclassifica. Mas às vezes ele não sabe. Às vezes ele não tem uma área técnica. Então você que tá lá é sim, entre aspas, entre aspas não. Você é um interessado naquele processo. Você é o próximo colocado, você é o segundo, você é o terceiro. Se aquela empresa cotou um produto que não atende, cara, por que você vai deixar a pessoa ganhar se você poderia ganhar a licitação? Então tem gente que, não vale a pena, dá trabalho entrar com recurso, dá trabalho fazer isso, fazer aquilo. E não. Na verdade, dá trabalho, mas o problema não é esse. Tudo na vida que dá dinheiro dá trabalho também, né? É trabalhoso, mas é a sua empresa, pô, é o seu negócio. Você não quer vender? Você não quer... Pô, então é isso, você vai precisar muitas das vezes, do mesmo jeito que na licitação, você não precisa muitas das vezes ter aquela lábia para convencer o cliente de que
vender para o governo é vantajoso, no mercado privado você precisa ter essa lábia. Aí, pô, mas tudo é prós e contras, né? Talvez você não precise dessa lábia, mas você vai precisar às vezes brigar para fazer valer a regra, para desclassificar um cliente, né? No mercado privado, às vezes você não vai ter nem esse direito, né? Você não vai ter nem essa condição de falar, olha, aquele produto não é tão bom, porque o cara não vai te falar. Ele só vai comprar dele e pronto. Então, são mercados diferentes. E no mercado das licitações, às vezes requer um pouquinho mais de trabalho nessa etapa. De você falar, pô, esse cara aqui botou um produto que não atende, vou entrar com recurso, ou pregoeiro, né? Começar a se manifestar. Então, licitação, galera, não acaba na fase de lances. Se por acaso você nunca entrou com recurso na sua vida e você já trabalha com licitação aí um bom tempo, talvez você esteja comendo bola em algum processo. Porque é difícil você trabalhar, sei lá, 6 meses com licitação e não haver nenhum processo que você pelo menos fala, pô, deixa eu entrar com recurso aqui. Sempre acontece. Em 6 meses de licitação sempre tem. Se você não entrou em nenhum, talvez você não está, né, analisando com critério. Ou talvez você ache que não está valendo a briga. Mas eu tenho vários relatos aqui, galera, de licitações que a gente ganhou de milhões porque a gente entrou com recurso, porque a gente não desistiu depois da fase de lances. Então, a primeira dica para você que não quer perder dinheiro, deixar dinheiro na mesa, quer começar a ganhar a licitação ou aumentar a sua chance de ganhar uma licitação, é não desistir durante a fase de lances. Acabou a fase de lances, tudo bem, amigo. Você ganhou a batalha, mas não ganhou a guerra, pô. A guerra vai acabar daqui a pouco, vamos ver. Pode ser que você ganhe, mas pode ser que não. Então, não desista depois que você perde a fase de lances, tá? Isso, claro, se você perder a fase de lances, né? Tem muitos que não perdem, ganham na fase de lances, mas essa dica aqui, porque muita gente fala assim, não, acabou a fase de lances, pode fechar, pode ir embora, e não é bem assim, beleza? Então vamos lá. Vou contar um exemplo rápido para vocês. Para quem não sabe, né, eu trabalhei alguns anos no quartel e lá a gente fazia muita licitação, tinha uma necessidade muito grande de listar diversos produtos, serviços, né? E aí eu não tinha uma pessoa técnica capaz para fazer um termo de referência para tudo que eu precisava. Não tinha. E eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso, né? Porque não é uma exclusividade nossa lá. Isso aí é uma realidade de praticamente 90% dos órgãos públicos. A não ser que você trabalhe ou que seja um órgão público que tem uma estrutura muito grande, talvez um instituto federal, né, uma faculdade que tem acadêmicos e pessoas de várias áreas ali, a maioria dos órgãos públicos não tem, né? A prefeitura de São João das Couve, lá não sei aonde, não vai ter esse pessoal, né? A prefeitura ali é eu tu ele, meu amigo. Eu faço o edital, você faz o TR e eu mando pagar. E faço o empenho, sei lá. Então, é muito enxuta, não tem gente, né? Então, é normal acontecer isso. E aí, eu vou te dar um exemplo que aconteceu, relato, né? Isso aqui é um caso que aconteceu com a gente lá. A gente tinha uma cadeira odontológica para fazer a manutenção, ela quebrou, né? Então, tinha lá alguns dentistas que trabalhavam na cadeira, com a cadeira, né? E a cadeira quebrou. E aí a gente falou, tá, não vale a pena comprar uma nova, é muito, muito cara, tem que fazer a manutenção dessa aqui. Aí eu falei, olha, eu preciso fazer um termo de referência para ver como é que a gente pode fazer essa manutenção dessa cadeira, como é que a gente arruma isso, né? Não era algo que cabia na dispensa, por mais que hoje a dispensa, né, você está acostumado com dispensa de 50 mil, naquela época a dispensa não era tão alta assim, era 8 mil só, né? Então não dava para fazer na dispensa, era uma coisa relativamente cara, tará. Aí beleza. Aí a gente chegou numa dentista que usava a cadeira e falou, olha, a gente precisa fazer o termo de referência. Ela falou, Serra, eu ssó uso a cadeira, eu não desenvolvo a cadeira, eu não sei como ela funciona, eu não sei nem como é que arruma isso aqui. É capaz de eu não saber nem o que quebrou. Aí eu falei, pô, fulana, eu entendo você, mas acredite, você é o melhor que eu tenho. Porque se você, que pelo menos opera a cadeira, não sabe montar um termo de referência, o que dirá eu, que não sei nem o que a cadeira faz? E você acha que essa era uma exclusividade, é uma dificuldade apenas no órgão que eu trabalhava? Não. Essa é uma dificuldade de uma galera. Aí muitos vão falar assim, não, Serra, mas então você vai lá e faz uma licitação ou contrata alguém na dispensa para montar o termo de referência. Também não funciona. Assim, na prática, muitas vezes não vai funcionar. Na teoria é muito bonito, galera, mas na prática é muito complicado, né? Não tem verba para isso. Eu não tenho nem verba para licitar alguma coisa, para alguém fazer né? Para fazer o termo de referência de como que conserta a cadeira, para depois eu licitar o conserto da cadeira. Pô, não tem dinheiro para isso, né? A realidade é essa. Então, a gente montou ali com base no que a gente acreditava que era certo, mas
Se alguém ofertou alguma coisa incorreta, né, e depois ninguém entrar com recurso, eu não tenho reais condições de analisar, né? A gente conta muito mais com, às vezes, o outro fornecedor, o concorrente, que entende muito mais do produto do que o próprio pregoeiro, né? O próprio órgão que está licitando. Então, se você tá numa condição de, pô, perdi na fase de preço, mas o cara que tá lá, eu imagino, ele não atende, entra com recurso. E olha que eu falei um serviço. Agora, você imagina uma licitação, que você deve ter visto alguma já, com 20, 30, 40, 50, 100 itens. O cara não tem esse conhecimento para analisar os 100 itens e ver se atende, se não atende. E digo mais, a administração pública muitas das vezes não tem nem condição de acompanhar a inflação dos produtos. Você vai fazer uma licitação até hoje, você vê uma licitação aí, às vezes, sei lá, de achocolatado, o cara tá pedindo o achocolatado de 400 gramas. E 400 gramas, galera, é raríssimo hoje os achocolatados que tem isso. A inflação já tá tudo com 380. Então você nem encontra mais é difícil encontrar um de 400 gramas, a maioria é 380. Eu dei um exemplo. Agora você aplica isso para bolacha recheada, você aplica isso para caixa de bombom, para chocolate, para uma porrada de coisa. O órgão público às vezes não tem nem condições de acompanhar a inflação. Pô. Ele copia e cola o descritivo de 10 anos atrás. Ele está licitando uma coisa que hoje nem existe no mercado mais. Se você que é o concorrente não vai lá e fala, não impugna o edital, ele não vai saber, pô, não vai conseguir acompanhar, beleza? Então, a primeira dica para vocês é entender que a licitação ela não acaba na fase de lances e que você que está participando é sim uma peça muito importante, até mesmo para ajudar a administração, para poder, né, se manifestar, impugnar o edital, entrar com recurso. Isso vai ajudar com que eles façam um processo melhor e que, claro, a briga entre você e o concorrente seja mais justa, beleza? Então, não se acanhe, não ache que o órgão público vai vai te perseguir por causa disso, vai te prejudicar. Não vai. Ele tem muito mais o que fazer do que ficar procurando o pelo em ovo, ficar caçando coisa na sua empresa. Não vai fazer isso não. Então, pode ficar sossegado, beleza? Não vai ter esse problema. Deixa eu ver aqui.